Muito bem, sejamos todos bem-vindos aí à nossa reunião de hoje, de estudos. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. O estudo é o Livro dos Médiuns e nós estamos tratando da segunda parte. Bom, a partir de agora todo ele é a segunda parte, né? Uma única, o livro é dividido em duas partes e agora nós estamos tratando das manifestações espíritas. O capítulo é o 3, manifestações inteligentes. E nós vamos do item 65 ao 71, né? E ele é interessante, como a gente vai ver, assim, a inteligência que está por trás dessas manifestações. É basicamente isso. A gente vai já desde esse primeiro item, né? Quando Kardec fala assim, bom, é diferente do Livro dos Espíritos, porque é só ele que está informando, só ele que está instruindo, só ele que está trazendo informações, né? Claro, tudo isso de acordo com as observações que ele faz e também dos conhecimentos que os Espíritos trazem. Então, o item 65. No que acabamos de ver, certamente que nada revela a intervenção de uma força oculta e os efeitos que revistamos poderíamos explicar perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Bom, nós vimos nas sessões anteriores que havia ruídos, havia batidas, havia movimento de mesa, então eram manifestações físicas. Mas ele falava, poxa, mas isso aí, pelo tudo que a gente viu, percebeu, não é uma corrente magnética. Poderia até ser explicado por isso. Uma corrente magnética, uma corrente magnética, uma corrente elétrica, né? Ou até um fluido qualquer. Precisamente, essa foi a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Então, podia ser realmente, não, isso aí é uma manifestação física gerada por uma corrente elétrica. O motor, por exemplo, ele gira baseado numa corrente elétrica que forma um campo magnético e o motor gira. Esse é o princípio do motor elétrico. Então, podia passar por isso e está tudo bem. Mas não, tinha uma coisa que tinha uma importância grande, como nós vamos ver. Sem dúvida, teria prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Então, acontecia outras coisas que a corrente elétrica, corrente magnética, fluido, presença de fluido, explicaria. Isso não dá para explicar. Essa teoria não dá para explicar. O que acontecia? Esses fatos são as provas da inteligência que eles deram. Opa, peraí, não era só conectar, como se fosse plugar numa tomada, e aí a coisa funcionar. Porque se fosse assim, não tinha nada de inteligente. Mas tinha, como nós vamos estar, mais uma vez, nos certificando disso. Quer dizer, mais uma vez aqui no estudo, né? Lembrando sempre que ele estava transmitindo essa informação para quem nunca tinha ouvido falar. Então, isso é muito importante, sempre tem em mente. Kardec falava numa época que tudo isso era mito, tudo isso era desconhecido, nada disso era explicado. Ora, como todo efeito inteligente há de vir de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa se achava associada a essa. Devia ter alguma outra coisa, porque era assim, Kardec tinha isso sempre com ele, atrás de um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. As coisas não vêm do nada, né? Então, isso para ele era importante. Aí ele dizia, mas qual era essa causa? Qual era essa inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Para uma manifestação ser inteligente, não é indispensável que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, demonstrando uma intervenção ou respondendo a um pensamento. Então, não é que ele estava tratando aquelas manifestações
agora que a gente sabe, né? Então vamos falar abertamente, aquilo não era provocado por espíritos inteligentes. Não, era uma causa inteligência, era um espírito. Então, quando ele fala assim, ele deixa claro, né? Não é indispensável que seja eloquente, espirituosa ou sábia, né? Culta, coisa desse tipo. Não, era um ato que demonstrava uma resposta a um pensamento, a uma pergunta. Então, algo formulado vinha uma resposta e então essa resposta tinha que sair de algo inteligente. De certo, quando uma ventoinha, agora ele está dando um exemplo, ventoinha é um ventilador, né? Se move, todo mundo sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. A gente faz um catavento aí de papel, sopra, ele venta. Então, é o sopro que está movimentando ele ali, né? Ou então põe ele fora do carro e vai em movimento, o vento que passa pela ventoinha sopra e muda e circula ele, né? Faz circular. Né? Então, é o vento que está movendo aquilo lá. Então, é uma impulsão mecânica. Mas, caso se reconhecessem nos seus movimentos sinais de eles serem intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, mais lenta, mais depressa, conforme alguém lhe ordenasse, seria forçoso admitir não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. E foi isso que aconteceu com a mesa. Então, estava havendo alguma coisa que estava ordenando a mesa a fazer aquele ruído, estava ordenando a mesa a se movimentar daquela maneira. Então, tinha uma causa inteligência por trás disso. Vimos a mesa se mover, levantar e dar pancadas sob a influência de um ou de muitos médiuns. Então, a gente já viu na sessão anterior que as pessoas ficavam em volta da mesa, sentavam, punham a mão espalmada para baixo, ou seja, aqueles que punham as mãos espalmadas, viradas para baixo, a espalmada para baixo, em contato com a mesa, eles eram os médiuns. Tinha médiuns ali. Podia ser vários ali no meio, podia ser um só, podia não ser nenhum. Mas a força de todos eles ali podia fazer algum efeito. Então, o primeiro efeito inteligente observado foi o desses movimentos obedecerem a uma determinação. Então, tinha uma determinação, tinha assim um impulso, um comando. Não era algo assim que era o vento que fazia, não era nada mecânico. Então, tinha algo inteligente por trás disso. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente ou alternadamente sobre o pé que lhe era indicado. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas. Olha que coisa! Respondendo a uma pergunta. Então, vamos agora imaginar, né? Uma mesa, levanta-se um pouco, inclina-se, fica inclinada sobre um pé somente, e levanta e abaixa. Levanta, então, aquele pé ficava dando as pancadas. E aí alguém perguntava e ela respondia. Mas era algo arcaico, era alguma coisa muito rudimentar. Era tipo abecedário, percorrendo todo o abecedário até chegar, conforme o número de pancadas, até chegar na letra certa. Passavam uma noite para ter um texto, né? Então, era uma coisa muito lenta, muito dificultosa, né? Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita, indo para a esquerda, para frente, para trás, executando movimentos diversos conforme o ordenavam os assistentes. Aí eles falam, mesa, vai agora no canto direito da sala. Aí a mesa flutuando ia lá. Agora vai para a sua esquerda. Agora vai para a direita de novo. Agora vem para cá. Quer dizer, tinha alguma coisa que estava trabalhando aquilo, tinha alguma coisa que estava comandando aquilo. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude. Isso era importante. Todo o tempo eles estavam
Eles estavam atrás de coisa séria, não era brincadeira. A grande maioria brincava com isso, mas no que se tratava com Kardec, o grupo dele de estudos, eles estavam observando, eles estavam avaliando, estavam colocando à prova, passando pela razão, né? Porque eles não queriam misturar o estudo que eles estavam fazendo, a observação que eles estavam fazendo, com fraude. Então, todo o tempo eles estavam vendo se não tinha fio pendurado, se não tinha, sei lá o que mais. Tudo que pudesse gerar fraude. Então, ele colocava à parte tudo, né, qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas. Eram pessoas atestadas pela honra e pelo absoluto desinteresse de todas. Então, ninguém ali estava buscando algo que não fosse o conhecimento. Ninguém tinha nada que tirar proveito dali. Eram pessoas honradas. Falaremos mais tarde das fraudes. Isso tem um capítulo que ele fala das fraudes, contra os quais a prudência manda que estejamos precavidos. Isso é muito importante. Então, desde o começo do Livro dos Médiuns, e nós vamos ver mais para frente, como é importante que o médium tenha o critério, como ele realmente pondere sobre o que está acontecendo, e não aceitar tudo. Tem médium que acha que está aí dando passividade para, sei lá, Francisco de Assis, de Gandhi, de tudo assim, e numa reunião frívola, uma reunião nada séria. Então, é muito importante que realmente se combata as fraudes, que se elimine possibilidade de fraude, para que a coisa seja séria. Bons espíritos só trabalham em reuniões sérias. Espíritos brincalhões, qualquer reunião aí de brincadeira, eles estão ali, se tratando por alguém importante, dando ordem para um, para outro. Vira e mexe em reunião séria, vem aquele que quer tomar conta. E os espíritos sérios deixam para ver a gente ser testado. Estou certo ou estou errado, Suelen? Você já viu algum espírito em nossas reuniões querer tomar conta? Oh. Então, que bom que tem você aí para poder confirmar. Então, até nos dias de hoje, e vai ser sempre assim, enquanto esse mundo for de margem a esse tipo de pessoas que não têm ainda a moral, vai estar tentando tirar proveito de alguma coisa, de alguma maneira, de qualquer coisa que seja. Bom, aproveitando essa inserção aí da opinião, né, da confirmação aí da Suelen, o bom do estudo do Livro dos Médiuns, principalmente para quem já tem trabalho, já tem experiência com trabalho mediúnico, ou aqueles que virão a ter, eles vão ver tudo isso que está falando, porque essa é a realidade. Esse manual sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, é isso, é comprovável. Então, tem coisa que a gente vai ver, muitas coisas assim. Eu lembro de um comentário de um recente, de um médium, falando, olha, aquilo que é impressionante, aquilo que eu estudei na semana passada, num outro curso que eu estava fazendo, eu via acontecer. Era exatamente aquilo. Ou seja, tudo isso tem um embasamento sério, doutrinário, né? Então, no item 68, Kardec fala: por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalos de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes. Olha que interessante, como a imitação de rufos de tambor. Imagina só, barulho de tambor. Se o espírito tem habilidade, ele imita barulho de rufar de tambores, de fuzilaria de descarga por fila, que é aquele pelotão de fuzilamento, sabe, que vem aquele monte de tiro assim, né, por pelotão, de um canhoneio é bombardeio, uma série de tiros de canhão, como tem tiroteio, que vem de tiro, vem bombardeio, que vem de bombas, né, de canhão. Então,
aquela série de tiros. Depois, o de ranger da serra. Então, barulho de uma serra. Dos golpes de martelo, imitava martelo, batendo em prego, em madeira ou em metal. Do ritmo de diferentes áreas, como que tocando pedaço de música. Então, olha que coisa. Então, peraí. Então, tem mais do que o simples ruído. Tem uma inteligência por trás disso. Como é que um som ao acaso vai tocar um pedaço de uma música, um trecho de uma música? Ou imitar um tambor, ou imitar um barulho de uma arma? Como bem se compreende, era um vasto campo a ser explorado. Imaginem como devia ser aquilo. Que maravilha que era, que mundo que estava descortinando na frente deles. Hoje, não se tem muito efeitos físicos, porque não precisa. Então, hoje tem muito mais efeitos intelectuais ou inteligentes, assim, do ponto de vista de transmitir uma ideia, um texto, um livro, né? Ou mesmo a fala, né? Então, é diferente. De acordo com a necessidade, é que tinha-se o tipo de manifestação. Nesse momento era importante chamar atenção, e ali estava tudo assim, na frente deles, um grupo sério estudando e vendo as coisas acontecerem. Era de cair o queixo, imagina. Raciocinou-se que, se havia naquilo uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Então, conforme a situação, ela fazia uma convenção lá do que dizia o sim ou não, o número de pancadas falava alguma coisa, enfim, demonstrava uma linguagem, uma comunicação. Então, aí já passou para um outro nível dessa comunicação um pouco mais, assim, digamos, polida, né? Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de se fazer que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse, assim, palavras e frases. Por insignificante, vamos pensar rudimentar, tá? Fica mais inteligível aí para a gente, tá? Então, como era um processo muito demorado, muito difícil, né? Aí acharam um jeito de colocar letras do alfabeto ali à disposição, que indicasse as letras. E assim formava as frases, as palavras. Eu me esqueci o nome do dispositivo, que era assim, era circular e com ponteiro, e tinha nas bordas, como se fosse o número do relógio, letras e números, né? Então, é como se datilografasse, assim, apontando as letras, e as pessoas iam anotando e formavam frases. Tem um nome isso aí. Eu vou buscar e na próxima reunião, certamente, que eu vou poder falar, tá bom? Então, era rudimentar, difícil e tal, e aí começaram a achar outro jeito. E foi evoluindo, porque, como todos nós sabemos, a mente humana, a capacidade humana, a inteligência humana, ela é de uma criatividade, então vai explorando e vai fazendo, e para poder tornar aquilo mais eficiente. 69, né, o item. Esses fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, olha só, então não era uma ocasião, não era uma ocorrência limitada à França, a Paris. Não, isso aí estava em todo lugar. Mas como é que o Kardec sabia disso? Através da Revista Espírita e Estudos Psicológicos, né, que era o nome da revista, o número inteiro, ele se correspondia, ele se comunicava com o mundo todo. E aí ele ia captando informações. E em alguns casos, quando podia, ele ia pessoalmente lá para ver. E ele ia buscando as informações e vinha, e tudo isso ia contribuindo para formar a ideia. E aí ia vendo, ele ia percebendo essa repetição em todos os países. Não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Por isso esse capítulo chama Manifestações Inteligentes. Porque, apesar da coisa ser assim,
física, manifestações físicas, elas tinham uma inteligência por trás disso. Era uma manifestação inteligente. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. Olha aí, já vamos começar, vamos ver mais um passo, né, nisso aí. É a história do espiritismo, a história da manifestação espiritual, né, o espírita. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia se refletir na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que, então, o eram pelo pensamento. Opa, então é o pensamento do médium que está agindo. E agora, né? Então, mas o fato do pensamento dar pancadas constituía um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Então, mas peraí, então não tem só movimento, tem pancada. Efetivamente, as respostas, muita vez, estes achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram dadas até em línguas que este ignorava, ou referia a fatos que todos desconheciam. Ou seja, não pode ser do médium, não é o médium que está fazendo isso, porque não corresponde às respostas. E outra, está dando resposta que nós estamos percebendo que é outro idioma. Vocês imaginem aquele relógio lá, né, de letras, ficar circulando e tal, e formar uma letra num outro idioma que o médium não fala. Opa, peraí, tem coisa aí no meio, não é só isso. Então, olha como a coisa fica cada vez mais assim, vai se abrindo mais o horizonte e menos respostas, porque as coisas põem à prova mais e mais a inteligência dos homens que estão estudando ali. Os exemplos são tão numerosos que muitas vezes é quase impossível não ter sido testemunha disso quem quer que já tenha se ocupado um pouco com as manifestações espíritas. E agora Kardec vai dar um exemplo do que foi relatado por alguém, tá? Uma testemunha ocular. Então, olha que interessante, isso passa num navio da Marinha Francesa, Marinha Imperial Francesa, estacionado, né, ou ancorado nos mares da China. Então, toda a tripulação, a equipagem, hoje a gente usa mais para coisa física, né, bagagem e tal, mas também a ideia, né, mais completa é de tripulação, equipe, grupo, né, tal. Então, a tripulação daquele navio, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Imagina, todo mundo no navio, não dá para ir na praça, não dá para ir para lugar nenhum, não tem internet, não tem nada disso, não tem o que fazer, vamos brincar de mesas girantes. E aí tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertenceu à guarnição do mesmo navio e que havia morrido há 2 anos. Está vendo? Realmente, né? Quem não tem o que fazer, até falar com mortos, as pessoas resolvem falar, né? E aí invocaram o tenente desencarnado, fazia 2 anos, tá? O espírito veio e depois de várias comunicações que encheram a todos de espanto, pô, imagina, ele veio, está aqui o tenente, e estava dando provas de que era ele. E a prova principal que ele deu, aquilo foi de deixar todo mundo de queixo caído, né? Disse o que se segue por meio de pancadas. Peço a vocês, aquele grupo que estava fazendo ali a brincadeira, né? Que agora, desde já, instantemente, que mandem pagar ao capitão a soma de tanto que lhe devo e que lamento não ter podido lhe restituir antes da minha morte. Olha que coisa. O defunto, né, vamos falar assim bem informalmente, o defunto mandou pagar alguém porque ele já não podia mais, ele estava morto, né? Ninguém sabia do fato, ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia se esquecido desse débito. Olha que coisa. Aliás,
era um valor insignificante, era um valor mínimo. Mas o que ele fez? Foi lá nas anotações, nas contas dele, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito tinha indicado. Agora a pergunta de Kardec: essa indicação podia ser o reflexo do pensamento de alguém ali daquele grupo, que não sabia, ninguém sabia daquilo, e quem sabia tinha se esquecido? Então, é um exemplo que ele dá que não era o médium que fazia a articulação das respostas. Ele não era a causa inteligente daquele efeito inteligente. Então, esse era uma preocupação de Kardec. Tem um caso que tem um livro de cartas, cartas que Chico Xavier escreveu para os familiares, e essas cartas, de comum acordo, né, autorizado pela família, elas foram publicadas na forma de um livro. Então, o espírito ali contava o que foi que aconteceu, isso, aquilo, tal. Aí, quando uma delas, no interior de São Paulo, vai um pai de família lá que morreu num acidente, desencarnou num acidente de trânsito. Estava viajando, foi lá e tal. Aí ele vai e conta que ele não dormiu no volante, ele não tinha nada, tal. Foi um problema do pneu que estourou lá, tal. E contou tudo direitinho. Ele não foi suicídio, não foi nada disso. Esclareceu. E ele fala: e aliás, eu queria pedir para vocês para irem até a gerente do banco, fulana de tal, que quando eu fui pedir o valor para ela, eu não tinha cheque. Então ela falou: olha, eu não posso te dar o dinheiro da sua conta sem o cheque, mas eu, da minha bolsa, eu te dou o dinheiro aqui, depois você vem aqui e me paga, né? E ele pegou o dinheiro e foi. Mas aconteceu o acidente, ele desencarnou, né, tudo, e pediu para a família ir pagar, né, ela. Aí vai a família para poder atender a solicitação do finado, né? E chega lá para a gerente e fala: olha, nós somos a família de fulano, né? Tal, e nós viemos aqui pagar a importância que ele te deve, porque foi um pedido dele, né? Ah, mas por que ele mesmo não veio aqui? Aí falaram: porque ele morreu, ele deixou isso numa carta, né? Então, até uma pessoa que fez um comentário sobre essa carta foi o Décio Iandoli. E ele falava assim: como é que nós vamos deixar de comprovar que existe espírito, que existe tudo isso? É impossível. Como que alguém ia pensar nisso? Como que o Chico Xavier ia inventar isso e levar para a família e dar certo, né? Lá em Minas, e o que aconteceu foi no interior de São Paulo. Então, assim como esse exemplo, tenho também, esse exemplo comentado aqui, né? Tem o exemplo de Allan Kardec. Então, tem, como ele fala, né? Tem muitos exemplos aí. Bom, aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo de pancadas alfabéticas, mas o meio como ainda era demorado, aquilo se estendia. Entretanto, algumas foram obtidas de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Então, mesmo assim, tiveram bastante. Foi interessante ter essas respostas, né? Estes indicaram outros meios e a eles se deve o mecanismo das comunicações escritas. Agora, olha só como era rudimentar a psicografia. Receberam-se as primeiras desse gênero, as primeiras comunicações desse tipo, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, uma mesinha, colocada aí, né, em cima de uma outra mesa e tal, e em cima de uma folha de papel. Então, imagina, coloca essa mesa, né, e amarrado tinha um lápis numa das pernas, e embaixo desse lápis uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Ou seja, a mesinha estava escrevendo.
Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Então, fizeram mini mesas para poder fazer. Então, deve ser o formato, né, da mesa, afinal, puxa, a mesa grande, depois a pequena, então vamos fazer uma pequenininha, né? Em seguida, trocaram por cestas, umas cestinhas, né, de caixas de papelão e, afinal, pelas simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como a mão, como com a mão. Olha que interessante. Então, aquele objeto ficava rapidinho escrevendo e todo mundo vendo formar as palavras, as letras. Olha que coisa fantástica. E ninguém pondo a mão, né? A mesa sozinha. Ou, se necessário, o médium só colocava a palma, assim, espalmado em cima, e aquilo ficava dançando na frente dele, lá, na frente da mão dele. Porém, reconheceu-se mais tarde, então vocês estão vendo a evolução. Primeiro escrevia com mesa, depois uma mesinha, depois uma mesa menor ainda, depois uma caixinha, um cestinho. Aí, finalmente, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos, definitivamente, não passavam de acessórios, de verdadeiras lapiseiras. Lapiseira é aquela que contém o corpo, lá para conter o grafite, né? De que o médium podia dispensar, segurando o lápis com a própria mão. Pronto, que nem a gente está aqui escrevendo, isso, não precisa mais de nada disso. Olha a evolução, olha o aprendizado. Só hoje, qualquer um sabe, já viu um psicógrafo, ainda que viu no YouTube, Chico Xavier fazer com uma mão na testa, assim, né? E outra escrevendo, e uma pessoa trocando papel, né? E aí saem as cartas, saem os livros, saem todas as comunicações. Mas naquele tempo não tinha nada disso, ninguém sabia nada daquilo. Aquilo era assim, o alvorecer da doutrina espírita, né? Do Consolador prometido chegando. Então, era aquela entrada, né? Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que o espírito lhe imprimia e sem o esforço da vontade e nem do pensamento do médium. Era totalmente alheio ao médium. O médium podia conversar com alguém do lado e a mão dele seguir falando de um outro assunto que não tinha nada a ver com a conversa. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os seres vivos. Aí pronto. Aí podia falar em outro idioma, podia fazer tanta coisa para trazer conhecimento, para intercambiar as comunicações, para trazer notícias do outro lado da vida. Então, olha o que se abriu de possibilidade, essa comunicação. Voltaremos a tratar desses diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Tá vendo? Ele só deu uma amostra para a gente, né? Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nesses fenômenos a intervenção de inteligências ocultas ou, por outras palavras, dos espíritos. Porque tudo isso, a gente já viu no Livro dos Espíritos, que levou a gente a acreditar, a reconhecer, a aceitar o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, os desencarnados. Na próxima semana, dia 3 de março, a gente continua nas manifestações espíritas e vamos tratar do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Aí nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, como ele explicou aí, né? Nós vamos saber mais para frente aí. Então, nós vamos falar sobre movimentos e suspensões, sobre ruídos, sobre aumento e diminuição de peso dos corpos. Então, olha o que nos espera, né? Então, vamos nós de novo, né? Continua compartilhado, certo? Continua. Muito bem. Então, enquanto eu não
E agora? Continua? Uma Na sua árvore. tela ainda, o seu IP amarelo. Então tá bom. Melhor o IP amarelo do que, né? Ah, tá aqui. Pronto. Ufa. Muito bem. Vamos fazer uns comentários aí? Não é bonita esse capítulo? Não é interessante? Interessante um quesito, principalmente essa parte, né, das fraudes. Isso é uma coisa que sempre me preocupou muito. Me preocupa, né? É uma sombra, assim, que fica, né, na nossa consciência o tempo todo. Acho que é aí que está a máxima, né? Orar e vigiar. E passar pelo crivo da razão, né? Da gente realmente não aceitar tudo, igual você falou, Góis. Mas é difícil quando a gente não tem tanta experiência, né? Quando está começando, já é difícil ter que lidar com tudo, né? E essa pressão, assim, pelo menos da minha parte, assim, essa preocupação até um pouco excessiva de tudo, de duvidar, né? Eu sei, hoje eu não duvido tanto mais, mas sempre aquela coisa, né? Ah, isso é coisa da minha cabeça, eu tô duvidando, isso tá. Acho que isso nunca, como a Verinha falou para mim um dia, né? Acho que isso nunca vai terminar. Acho que a gente sempre vai ficar com esse questionamento. Ah, isso é meu, é de fora. Então, assim, por isso que o estudo é importante, né? Para a gente poder, acho que quando chegar quanto mais aprofunda no livro dos Espíritos, entrando nessas questões, acho que vai esclarecendo a gente cada vez mais. Mas a hora que estudar esse capítulo, esse livro, ele tem que começar ele de novo. Tem que estudar. Para mim é a primeira vez estudando o livro dos Espíritos, estudando o livro dos Médiuns, né? Então é tudo ainda muito novo, né? Mas isso sempre vai ter, realmente, mas até que o mundo seja um mundo, sabe, habitado por pessoas sérias, né? Pessoas movidas por, assim, por objetivos nobres, né? Mas até lá, realmente, a gente vai ter isso. Mas o interessante, né, disso que a gente viu agora, para mim sempre me causa, assim, admiração, é ver esse nascer da doutrina espírita, né? Vocês conseguem? Eu não sei se eu viajo demais, né? Mas é como se eu me transportasse para aquela época. Eu consigo ficar pensando naquelas pessoas é, tentando explicar, tentando verificar, tentando, sabe, extrair daquilo algo que até então era nulo, ninguém sabia nada, só tinha superstição no meio, né, nesse tipo de coisa. Eu não Então, consigo nem pensar como que seria isso. exatamente, tinha acabado de sair da Idade Média, onde assim, todo conhecimento, ele era pautado na igreja, a igreja que, né, tinha isso aí, ou então era na realeza, né? Então, eles dominavam o conhecimento. E sendo assim, eles punham o que eles queriam ali, inseriam qualquer tipo de coisa. E naquele momento, acontecendo tudo isso, e as pessoas tentando explicar aquilo, para mim é fantástico, assim, poder. Não, não é mesmo? Alguém, por favor, concorde comigo, porque eu vi para lá. Que bom. Olha, eu acho que eu poderia. É que, claro, que o esquecimento atrapalharia tudo, mas já pensou a gente ir para um planeta inferior a este e começar tudo de novo? Né? Olha que desafio. Porque foi isso que eles fizeram. Eram pessoas muito, assim, muito à frente, né, da grande maioria, que estavam ali buscando, né, as explicações. Eu acho assim que eles eram à frente muito intelectualmente, mas ainda na questão
moral, eles estavam também num aprendizado condizente aqui. Eu acho que as coisas são feitas mais ou menos nesse equilíbrio. Você estava falando desse início da doutrina espírita, né? Eu estava lendo esse livro aqui, que é ainda dos primeiros. Não sei se dá para ver aqui. Esse aqui, né? Diálogo com os Céticos. Ainda são dos primeiros. Esse daqui é aquele biólogo que fez a teoria da adaptação, o Wallace, né? Eles eram dos primeiros estudiosos, né, do espiritismo, junto com Kardec. E o livro é super fininho, ó, bem fininho mesmo. E é muito interessante porque ele vai contando o que foi essa descoberta do espiritismo, né, para eles. Né, porque eram pessoas que não naturalmente aceitariam, né, o espiritismo. Nenhuma religião, aliás, né? Então, daí ele vai contando a história de como... Tem um outro livro também, que é daquele autor que você tinha falado do Sherlock Holmes, que ele fala assim, a história do espiritismo. O livro chama A História do Espiritismo. E esse é uma bíblia, né? E ele vai contando também. E é interessante você ver tudo isso, né? Mas aí, eu tenho um outro comentário do que a Carol estava falando, que é ainda de um outro vídeo que você mostrou há muito tempo atrás, que era sobre o efeito anímico, né? Principalmente nos médiums. E a importância do estudo, principalmente para os médios em si, para eles entenderem o que é o processo anímico e o que é, quando é a mediunidade que está agindo, né? E a gente ainda não chegou nessa parte, né? Mas no Livro dos Espíritos fica muito bem claro isso também, né? Não é, às vezes, não é uma falcatrua, porque eu já presenciei o médium achando que ele estava tendo uma comunicação mediúnica e, na verdade, ele estava tendo era um processo anímico mesmo, né? Era uma personalidade dele, não era... Então, de você saber realmente que não é um charlatanismo proposital, vamos dizer assim, não sei nem se dá para falar isso, mas que é a falta de conhecimento, né, do médium e das pessoas que estão em volta. Porque tem muito centro espírita que, infelizmente, conduz sessões mediúnicas sem o devido estudo, né? Então tem isso também. A importância do estudo é total, né? A gente realmente tem que estudar. Não é capricho, não é luxo, não, é uma necessidade. Porque senão pode cair nesse temor. Quer dizer, o temor é importante, né? Pode cair no embuste, né? Esse de que a Carol estava falando. Mas, felizmente, pelo menos os grupos que a gente está acostumado a trabalhar, a gente está voltado para o estudo, primeiro ponto. Segundo, que é um trabalho em grupo. Claro que é possível você pegar toda uma população e enganar ela, né? Quantos países não tomaram desse... Acho que até o nosso está nesse pé, mas... Né? Então, algumas pessoas, uma pessoa consegue dominar, né? Consegue, assim, realmente dominar, né? Aquele grupo. Então, mas nós juntos podemos mais, assim, principalmente lastreado no estudo, saber melhor como conduzir isso aí, entender o que está acontecendo, perceber que aquilo é uma mistificação, né? Isso é possível, sim. Então, é um exercício grande, e isso é bom, porque isso deixa a gente esperto, né? O tempo todo está esperto. Eu acho que tem muito ainda para estudar, né? Eu acho que se o Kardec fez uma metodologia, ela não é válida só para o Livro dos Espíritos, né? Ela é válida para a condução do estudo e, inclusive, do trabalho mediúnico também, né? Você tem que passar essa entrave. Não é porque houve uma mensagem, essa mensagem fez sentido para você, que ela não tem que passar por um crivo, né? Eu acho que isso talvez as pessoas levem para um lado, mas não é desconfiança. É a metodologia, é a forma que a gente tem de verificar que aquilo ali realmente está acontecendo, né? Que aquela mensagem é autêntica e que aquele processo é um processo mediúnico autêntico, né?
A Verinha gostaria de dar uma opinião? Não, ficou. Tá bem, obrigado. Olha, eu estava já querendo falar, logo que a Carolina falou, né, sobre o medo, a incerteza, né, realmente ela existe, né? Será que sou eu? É tantas coisas que vêm na cabeça, né? Nossa, mas será que é eu que estou pensando nisso? Será que realmente é um espírito? É muito importante a gente estar participando de um grupo mediúnico, né, que seja confiável, que seja seguro, que seja, acima de tudo, com objetivos superiores, né? Não vou fazer um trabalho mediúnico por curiosidade, isso jamais, não podemos fazer isso, né? Para brincadeira e tal. Então tem que ter um objetivo bem elevado, né? Que é de ajudar os espíritos, ajudar as pessoas, né? Encarnadas também. E quanto às dúvidas que nós temos, às vezes a gente tem dúvida porque muitas vezes, o que nós estamos sentindo, que é do espírito desencarnado, se iguala muito com aquilo que nós sentimos, se iguala muito com as nossas emoções, porque nós estamos no mesmo nível, né? Então, se ele tem medo, olha, eu tenho medo, né? Se ele tem ciúmes, eu também tenho ciúmes, né? Se ele tem ganância, então você se iguala com os sentimentos dele e fica em dúvida, né? E aí, o que foi que eu aprendi quando eu coloquei isso exatamente que a Carol colocou, né, no grupo de estudos? Era um senhor já, né, que eu sinto muito saudade dele. Ele sabia muito, né? Ele já tinha, desde jovem, ele estudava, ele já estava com 80 anos, um pouco mais, quando a gente começou o trabalho mediúnico com ele. E ele falou simplesmente o seguinte para mim: olha, se é seu ou não é, não se preocupa, isso é problema do doutrinador, né? O mais importante é que você seja sincera, e se for seu, ele vai estar doutrinando o seu espírito, né? E outra coisa mais importante ainda, aí quem foi que falou isso foi a Marlene Nobre, né? Ela conhecia muito também sobre mediunidade. Marlene, ela tem livros fantásticos. Então ela falava o seguinte: olha, dentro de uma reunião séria, com um objetivo sério, nada vai acontecer sem a permissão de espíritos superiores, espíritos amigos que estão ali. Então, tudo que vier de pensamentos, de sofrimentos dos espíritos, né, está dentro de um padrão sério. Tudo que acontece na reunião mediúnica, você seguiu todas as regras, né? Preces, leituras edificantes, tal. São os espíritos que vêm comandar a reunião e são os espíritos sofredores que estão ali, né? A não ser que o médium esteja precisando muito, que traz problemas de vidas passadas, tal, pode ocorrer que seja animismo, mas normalmente a gente tem que ter muita confiança e deixar fluir. O médium tem que deixar fluir aquilo que ele está sentindo, porque senão jamais vai ser auxiliado o espírito ou o médium, se for o caso, né? Se for a própria pessoa. Entendeu? Então, nunca vamos participar de reuniões que a gente tenha dúvida de que não seja séria. Isso é muito importante. E agregando a isso... O objetivo tem que ser sério. E agregando essa observação da Verinha, o médium tem que estar sempre disposto a avaliar aquilo que for comentado com ele, que também é alguém sério, né? Porque tem pessoas e pessoas aí que fazem alertas, né? Então, com relação a isso, do médium, não, né? não haver esse tipo de coisa. Ele aceitar um comentário, aceitar uma recomendação, até mesmo uma crítica. Então, ou seja, é um trabalho em grupo, não tem jeito. É uma coisa assim, e sendo séria,
vamos trabalhar. Né? E mais do que ninguém, o médium tem que estudar muito e se conhecer. Ele tem que aprender a se conhecer e modificar as atitudes que não são agradáveis para ele próprio, né? Porque ele tem consciência, ele sente, né? Então, o médium tem que estudar e conhecer o Evangelho para poder estar dentro daquele condicionamento moral que você quer ter na vida, que precisa ter, né? Porque era isso. É isso que você falou também. Eu lembrei, Verinha, lá nos Mensageiros, assim, pelo menos para mim, que me ajudava muito nesses momentos assim de eu tô com medo, eu tenho dúvida, não é. Lá nos Mensageiros, né, a gente está estudando agora de sábado e vai chegar numa parte lá que André Luiz está conversando com os médiums, né? Não sei se você lembra dessa parte, Góis, que eles falam. Ele fala assim, mas por que você falhou? Ou algo assim desse tipo. Eu falo assim, não, porque eu tinha muito medo, eu duvidava. Duvidava o tempo inteiro. Então, assim, a dúvida, o medo em excesso bloqueia também, né? Então, assim, é o que a Verinha falou, precisa num estudo sério, num ambiente preparado, tem que confiar, né? Mas é complicado, viu? Não é fácil. Não desista, tá? Não desista. Bom, nós estamos ao final da nossa reunião. Eu gostaria de saber se tem alguém que tem mais alguma colocação. Caso contrário, eu convoco alguém voluntário, né, para fazer o encerramento, dizer algumas palavras no final da reunião. Hoje não está aqui a Kátia, que normalmente ela voluntaria as pessoas, né? Você, né? Então, eu deixo por conta Só não demorem muito, porque nós temos outra atividade, então, né? Posso fazer a prece? Claro que sim. Então, vamos fechar os nossos olhos e com a figura do nosso Mestre Jesus no nosso pensamento, com aquela certeza absoluta de que Ele está do nosso lado, assim como os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que tanto nos amam. Agradecer não somente por esse estudo, mas por toda a oportunidade que temos, Mestre querido, de elucidar o nosso espírito, de nos melhorarmos todos os dias, de poder olhar para esse nosso coração que fraqueja, esse nosso coração que ainda tem muito que aprender, Mestre. Agradecer por todos os livros, por todas as obras e por cada tempo que usamos na nossa encarnação para caminhar contigo, Senhor Jesus, para frente. É na jornada para frente que importa para o nosso espírito, Mestre. E que possamos a cada passo nessa estrada nova seguir de mãos dadas contigo, com o teu evangelho que nos ilumina, para que esses passos, Mestre Jesus, possam ser passos seguros e firmes, porque sabemos que não estamos sós e, ao mesmo tempo, que são passos na direção daquilo que o nosso espírito precisa, que possamos compreender as nossas próprias dificuldades, mas que não nos esqueçamos, Senhor Jesus, que durante as nossas alegrias, as nossas conquistas, que também podemos celebrar contigo, agradecendo a oportunidade da encarnação, a todos os que chegam até nós, a todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Auxilia-nos, Jesus, a amar e a seguir todos os dias. E que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Assim seja. Muito bem. Boa noite. Abraços a todos, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, querido. Bom Beijo, trabalho. Verinha. Bom Boa noite a todos. Tchau.